Paz, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 7. Ali, esse capítulo 1 é Deus dando a notícia para Josué da morte de Moisés. Moisés, que era o grande líder, né? o mentor de Josué. E Deus chega para Josué e fala que Moisés morreu. E no versículo 7, Deus vai dizer uma palavra para Josué, porque Josué teria que seguir o que Moisés fazia. Ele teria que levar o povo à terra prometida. Moisés carregou todo o povo desde o Egito, atravessou o mar, 40 anos no deserto. E quando chegou na possibilidade de enfrentar os outros povos para poder conquistar a terra prometida, nesse momento Moisés ele até viu a terra, mas ele não foi adiante. Diz a palavra no Josué ali, quando Deus chega para Josué e fala: Moisés morreu. E pegou essa situação complicada para Josué. Mas Deus dá duas frases para ele: seja forte e corajoso. Por que forte e corajoso? Por que precisava desses dois ingredientes para Josué? Forte. Vamos imaginar uma pessoa forte, algo resistente. Vamos pensar na questão do ser humano. Uma pessoa forte, ela carrega mais peso, ela está mais firme para o baque. Vamos pensar numa luta, uma luta de MMA. A pessoa mais forte recebe o baque, ela resiste mais. E coragem. Coragem é para poder seguir adiante. Uma pessoa com medo, uma pessoa medrosa, ela fica paralisada. O medo paralisa as pessoas. Então ela precisa ser corajosa. As pessoas com medo, antes de enfrentar a luta, elas já perdem, porque elas não têm coragem de ir adiante. Então Josué precisava ser forte para resistir o baque, para resistir o que vinha. Por quê? Porque eles iam enfrentar outros povos, era conquistar a terra prometida. Teria que haver uma conquista, haveria muitas lutas. E Josué precisava ser forte, ter um povo forte, ele precisava colocar toda essa energia, essa confiança que Deus estava colocando nele, ele precisava colocar no povo dele, para o povo poder encarar, enfrentar as dificuldades que viria pela frente quando fosse enfrentar os outros povos que estavam lá nas terras. Eles tinham que conquistar as terras, e para conquistar a terra eles teriam que vencer os povos que estavam lá. Então precisavam de ser forte para poder enfrentar, porque vinha algo ao contrário, teria uma resistência para eles conquistarem, mas eles teriam que ter coragem para poder fazer essa ação. Teria que ser forte para poder estar preparado e ter coragem para dar o primeiro passo, porque se eles olhassem para a situação, talvez eles não enfrentassem. Olha, então a gente sabe que se tu tá com medo, tu vai te paralisar, tu não vai enfrentar a situação. Então esse texto de Josué, ele vai continuando dizendo ali no versículo 7 que ele devia meditar na palavra, ele devia obedecer a palavra, não se desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Então eu creio assim que tem um recado para nós aí muito interessante. Nós precisamos ser forte. Por que forte? Exatamente para isso, para poder estar firme para o baque, porque vem tempestade, vem situações difíceis, a gente sabe que vem coisas complicadas para nós. E se nós não formos pessoas fortes e firmes no Senhor, nós vamos desabar. Lembra das casas? A casa criada na rocha, a casa criada na areia. Veio a tempestade para as duas casas. E uma desabou, a que estava na areia. A que estava na rocha, ela ficou firme. E se tem duas casas na rocha, uma na rocha e uma na areia, se não houver tempestade, tu não vai saber qual a diferença de uma para outra. Nós só sabemos da nossa situação quando vem a tempestade. Quando vem a situação difícil, nós vamos saber onde nós estamos alicerçados, se é na areia ou é na rocha. Então, o ser forte é isso. A casa na rocha é uma casa forte.
Veio a tempestade e não derrubou. Então Josué precisava ser forte para enfrentar. Agora ele precisava ter coragem para poder tomar o passo, tomar a atitude de enfrentar a situação. Lembra daquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A pedra é dura, ela é forte, mas a água mole vem vindo ali, pá, 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 até que fura. Então não basta ser só forte, porque a pedra ficava paralisada ali. Se a pedra se movimentasse, a água não ia bater só nela. Então não basta ser só forte, tem que ser forte e tem que ter coragem. Não basta ter só coragem, porque tem aquelas pessoas, não, deixa que eu vou encarar e tal, mas não é forte, não é forte emocionalmente, não é forte fisicamente, não é forte, ela vai perder. Então não basta só coragem. Coragem sem fortaleza é imaturidade, é irresponsabilidade. Quando a gente fala que tem que ser forte, é no sentido de buscar essa força em Deus, porque na verdade, sem Deus, nós não somos fortes. A palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que entender que a nossa fortaleza não está em nós. A nossa fortaleza está em Deus. Por isso que ele fala, lê lá o Josué capítulo 1, versículo 7. Ele fala simplesmente, seja forte e corajoso. E busque a minha palavra, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, que eu te abençoarei aonde quer que andares. Então, nós temos que entender isso, que nós temos que buscar Deus, nós temos que buscar a nossa fortaleza em Deus, para enfrentar as dificuldades que nós temos na vida. Nós temos muitas dificuldades e quem não tem vai enfrentar a dificuldade, porque todo mundo passa por situações difíceis na vida. E o que vai definir se tu vai realmente passar ou se tu vai ser paralisado ali é aonde tu está alicerçado, aonde tu está firmado, aonde tu está fortalecido. Então te fortaleça no Senhor. A palavra diz, buscai o Senhor e o seu poder, se fortaleça no Senhor. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar o poder de Deus para a nossa vida. E nós temos que nos fortalecer no Senhor para nós podermos enfrentar as dificuldades que vão aparecer. Vão aparecer. Não há dúvida que todos nós ou estamos enfrentando ou vamos enfrentar. E se você está enfrentando agora, nesse momento, alguma situação difícil, alguma situação que tu olha assim, não, parece que não tem solução, eu quero dizer para ti, busca em Deus, busca ser forte, seja forte, seja forte, seja forte em Deus. E tenha coragem de enfrentar a situação. Não te apavore com a situação. Tenha coragem de enfrentar. Busque em Deus essa força que tu vais vencer. Tu vais vencer se tu buscar em Deus essa força. Em Deus, em Jesus. Se tu está meio distante, já teve uma vez um contato com Jesus, se fortaleceu nele, mas agora tu está meio distante, é o momento de tu buscar e se fortalecer. A gente sabe que essa pandemia, muita gente se distanciou do convívio com os irmãos, se distanciou do corpo, mas agora é o momento de tu te fortalecer, de tu buscar. Não importa a tua situação, não importa onde tu esteja hoje, não importa o que esteja acontecendo, vai aí em qualquer lugar, vai no teu quarto e fale com Deus, abre o teu coração para Ele e diz, Deus, me fortaleça, me dá ânimo para enfrentar a situação, me dá força, me dá coragem, me dá força para resistir o que está acontecendo. Sim, te fortaleça, tu que está ouvindo agora, te fortaleça até para ajudar quem está à tua volta, para te ajudar pessoas que vão estar próximas de ti. Te fortaleça em Jesus, seja forte, seja corajoso, enfrente a situação, Deus está contigo, mas lembre-se, está escrito ali, vai lá, lê lá, Josué 1, 7, 8, tu pode ler, está escrito assim, não te desvie da palavra de Deus. Sim, tu vai ser vencedor, tu não vai te entregar, tu vai buscar em Deus, e vai te fortalecer e vai ter coragem para enfrentar. Te levanta aí, tenha ânimo, a palavra diz, Jesus fala, né, no mundo passais por aflição, João 16:33, no mundo passais por aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo e tu vai vencer. Vai ter aflição, vai ter assim, mas tem ânimo, a palavra diz para te ter ânimo, te levanta aí, sai desse desânimo aí, sai dessa sensação de derrota, não, busque em Deus que tu será vitorioso, seja forte, seja corajoso, não te desvie da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, e tu será vitorioso, diz o texto, lê lá, Josué, capítulo 1, lê todo o capítulo 1, ele recebe uma notícia muito triste da morte de Moisés, recebeu uma notícia triste. Quem não recebe uma notícia triste, né? E Deus deu para ele
a palavra para ele ser forte. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.